Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Júlia, eu tenho um Instagram de estudos, o @juliaestudos.1. Vou deixar ele aqui do lado caso você queira ir lá conhecer. E o vídeo de hoje é um pouco diferente. É um vídeo que vocês já me pediram de organização. Só que vocês também me pediram uma vez para eu falar sobre o meu planejamento e sempre que eu abro caixinhas tem pergunta desse tipo. Então eu juntei o útil ao agradável. Então nesse vídeo eu mostrei algumas coisas que eu precisava organizar para os estudos desse ano e aproveitei para falar sobre o planejamento de estudos e algumas dicas para tornar esse planejamento mais fácil. Para começo de conversa, enquanto eu estou narrando esse vídeo, o SISU está acontecendo e pelo tanto que a nota de corte subiu, eu vou precisar de mais um ano de cursinho. A minha nota em redação foi assim, maravilhosa, perfeita, sem defeitos, porém nas outras matérias o TRI foi muito baixo. Eu acertei mais questões que no ano passado e minha média foi praticamente a mesma, subiu pouquíssima coisa, pelo tanto de questões que eu acertei a mais. E para ajudar, a nota de corte subiu. Uma das faculdades que eu queria tinha apenas 3 vagas para ingresso. Então, assim, vamos ter que precisar de mais um ano de cursinho. Esse ano eu vou fazer cursinho presencial de exatas, natureza e redação. Exatas e natureza são matérias que eu odeio e eu vou muito mal se deixar por mim. Eu nunca estudo exatamente pelo motivo de que são matérias que eu odeio. Redação eu vou fazer porque era um combo e tal que você pagava, então eu acabei fazendo redação também. E eu vou fazer cursinho online de humanas, vou usar também uma específica de matemática para me ajudar, mas eu vou falar melhor sobre isso em outro vídeo, de rotina de estudos, enfim. Esse planejamento que eu vou comentar agora com vocês, eu fiz ele só de humanas, já que natureza e exatas eu vou seguir o planejamento do cursinho. Falando agora sobre o meu planejamento, eu basicamente divido ele em 3 partes. Então, na primeira parte é a parte em que eu analiso tudo o que eu errei e acertei para conseguir melhorar no próximo ano. Eu sempre faço uma análise do ano anterior, o que eu consegui cumprir, o que eu não consegui cumprir. Eu tento analisar o porquê, se foi por falta de organização, se foi porque aconteceu algum imprevisto, se foi erro meu, enfim. Penso também nas matérias que eu estudei, se eu gostei da minha organização, se eu quero mudar, se eu acho que eu poderia ter feito algo diferente. Basicamente é o momento em que eu penso em todos os meus erros, sem julgá-los, mas sim tentando consertá-los para o próximo ano. Depois que eu faço essa análise, eu sempre penso em tudo que eu preciso fazer no ano, tanto relacionado aos estudos quanto à vida pessoal. Enfim, eu faço uma lista de realmente tudo que eu preciso fazer naquele ano. Faço uma lista com os conteúdos do cursinho que eu preciso ver desde o início ou os conteúdos que eu preciso revisar. Os cursinhos específicos eu coloco todos os módulos que eu preciso assistir e o cursinho geral eu organizo por matérias e faço também a lista de cada matéria que eu preciso assistir ou revisar. Eu faço assim, uma lista 100% completa, não deixo faltar absolutamente nada. Esse planejamento é algo que demanda tempo, é um pouco complicado de você fazer. Você vai ter que pegar todas as matérias do cursinho, todos os módulos, ver o que você precisa assistir desde o início, ver o que você quer revisar, ver o que você quer assistir só por conta própria, porque foi mal. Então, assim, é um momento que você tem que fazer uma lista e você tem que ser muito organizado. O que eu faço é dividir, fazer uma lista, o que eu preciso realmente assistir desde o início, o que eu preciso revisar, o que eu quero assistir desde o início, não que eu necessariamente precise, mas que eu quero. Então, basicamente, nesse momento, você tem que ser o mais organizado possível para fazer essas listas e não se perder. Depois disso, eu vou para o terceiro e último passo, que, na minha opinião, é o mais difícil e o que você precisa de mais atenção. É basicamente a parte em que você vai dividir todas essas listas que você fez entre os meses do ano. Eu considero essa parte a mais difícil, porque você precisa levar em consideração os módulos do cursinho ou da plataforma que você vai usar. Você precisa levar em consideração o quão avançado ou o quão atrasado você está no conteúdo. Você precisa levar em consideração a carga horária do cursinho, o seu tempo de estudos, os seus compromissos fixos, os meses em que você tem algum compromisso fixo, os meses em que você vai ter prova de vestibular ou Enem. Também tem a questão do cansaço mental, por exemplo, eu não deixo conteúdos muito densos a partir de outubro, porque são meses em que o meu foco está péssimo, que o Enem e os vestibulares já estão se aproximando, então eu fico mais ansiosa. Então são os meses em que eu prefiro, no caso, deixar para revisão.
Essa, no caso, vai ser uma dica que eu vou deixar para vocês, que é uma coisa que me ajuda, mas eu sempre deixo os conteúdos mais densos, mais complicados e que eu tenho mais dificuldade para o começo do ano. Sempre deixo também os que mais caem na prova, sempre para o começo e para o meio do ano. E eu sempre intercalo um conteúdo de revisão com um conteúdo novo. E eu sempre deixo para o final do ano os assuntos mais simples que eu não tenho tanta dificuldade, ou os assuntos que não são tão recorrentes nas provas, porque caso ocorra algum imprevisto durante o seu ano, você fique um tempo sem estudar, enfim, você não será tão prejudicado por não estudar esses conteúdos que você foi deixando para o final. Então, eu sempre prefiro organizar o meu ano assim. Eu quero gravar um vídeo só sobre as minhas revisões, mas basicamente as minhas revisões eu faço ou pelo Anki ou através de questões. Isso é muito pessoal, depende muito da matéria. Enfim, é algo bem pessoal mesmo, é algo que você precisa ver de acordo com as suas necessidades. Mas depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, sobre revisões, métodos de revisão e a minha planilha de revisão também. Mas voltando para o planejamento, eu divido todos os conteúdos e todos os compromissos nos meses do ano, seguindo isso que eu disse para vocês, de conteúdos difíceis e que mais caem no começo do ano e conteúdos mais tranquilos e que menos caem para o final do ano. Então, no início de cada mês, eu já tenho ali a lista do que eu preciso fazer. Caso eu não tenha conseguido terminar alguma coisa do mês passado e tenha atrasado, eu atualizo a lista do mês com esses conteúdos em atraso e eu sempre divido nas semanas do mês esse conteúdo. Então, tentando assim resumir. Agora, no começo do ano, eu divido os conteúdos entre os meses e no início de cada mês, eu divido entre as semanas do mês. Depois disso, como você vai se organizar pessoal, tem gente que gosta de tirar cada dia da semana para uma área do conhecimento. Eu comentei com vocês no Insta que eu gosto de deixar cada semana para uma área do conhecimento, porque eu achei esse método muito melhor para mim. Eu percebi que organizando os estudos assim, cada semana para uma área do conhecimento, eu me sentia muito menos perdida e eu dificilmente atrasava os conteúdos. Às vezes eu colocava em uma semana matérias parecidas, por exemplo, em uma semana física e matemática, na outra filosofia e sociologia. Dessa forma eu sempre consigo terminar as aulas e as listas com calma, não atraso o conteúdo, não me sinto perdida, então é algo que funcionou muito bem para mim, mas vocês precisam testar, ver se funciona com vocês, se você se adaptar. É apenas uma recomendação. Uma dica que eu vou dar para vocês, que eu já falei em outro vídeo, já falei no Instagram, enfim, mas é não seguir planejamentos e planners prontos de cursinhos, porque cada um tem uma rotina, tem o seu tempo de estudos, cada um tem os seus compromissos fixos, enfim. Caso você vá assinar um cursinho, procure por um cursinho em que você consiga alterar essas variáveis de rotina, por exemplo, a quantidade de horas que você estuda, os dias da semana, porque daí é muito mais fácil de se organizar. Alguns cursinhos têm ali o planejamento pronto, mas eles não levam em consideração que cada pessoa tem tempo de estudos, enfim. Como eu disse para vocês, esse ano eu vou fazer cursinho presencial e eu vou viver carregando meu tablet para cima e para baixo. E eu vou carregar ele nessa capa da GoCase. Eu escolhi ela justamente para isso, pela qualidade, já que durante o ensino médio eu trinquei a tela do meu antigo tablet e eu não tô afim de passar por isso de novo, obviamente. Então eu vou usar essa capa de notebook da GoCase para não ocorrer o risco de acontecer isso novamente. Além da ótima qualidade, os produtos da GoCase também são personalizáveis, então tanto a capa de notebook quanto a minha garrafinha tem o meu nome e nós temos cupom de desconto no site. Eu vou deixar o cupom de desconto e o QR Code aqui na tela e o link do site na descrição para vocês. Nessa parte do vídeo eu estava fazendo minha tabela de revisões
E no vídeo em que eu falar sobre as minhas revisões, eu vou mostrar para vocês como eu faço e como eu uso essa minha tabela de revisões, porque ela é muito, muito prática. Como eu sei que vocês vão perguntar, esse planner que eu tô usando é da Craft. Ele tem um sistema de elástico, você compra os cadernos separados e monta ele do seu jeito. É a primeira vez que eu tô usando um planner desse tipo e confesso que eu tô gostando bastante. Um dos caderninhos que eu coloquei é pontilhado, então eu tô usando ele como bujo. Eu acabei não mostrando pra vocês porque tinha várias coisas pessoais. E eu sempre tenho um caderninho assim, tipo bujo, então esse ano eu consegui ficar junto com o planner por causa desse sistema de elásticos, então é uma coisa a menos para eu carregar, né? Eu sempre uso o bujo para organizar os meus conteúdos. Vocês vão ver aí que eu organizei os conteúdos do Checkmate, que é específica de matemática que eu vou usar. Então eu sempre faço uma página para cada cursinho que eu vou usar, para eu ir listando os conteúdos que eu preciso assistir e quando eu assistir ou estudar aquele conteúdo, eu pinto o quadradinho referente ao conteúdo. Eu sempre uso o bujo também para fazer um controle de notas e de acertos, então eu tenho uma tabelinha com todos os meus acertos das provas do Enem que eu já fiz e também com a minha nota em cada dessas provas. É uma maneira fácil de você ver a sua evolução e também muito organizada, né? Então, outra dica aí para vocês. Basicamente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que as dicas tenham te ajudado. É isso. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, enfim, pode deixar aí embaixo. Eu vou estar respondendo todo mundo. É isso. Um beijo e até a próxima.